Hoje estou aqui com o excelentíssimo ministro Celso de Mello e estou atrapalhando a vida dele aqui no shopping Ibirapuera, minha filha atrás fazendo gracinha. Então eu tenho algumas dúvidas que eu queria falar com ele em relação ao impeachment. O que se ouve mais aí dizer é que o impeachment é golpe. Na sua visão, a atual situação brasileira, o impeachment é golpe? Essa resposta eu já dei num julgamento em dezembro de 2015 no Supremo Tribunal Federal. Eu disse claramente que a figura do impeachment não pode ser reduzida à condição de um mero golpe de Estado. Por quê? Porque o impeachment é um instrumento previsto na Constituição Democrática Brasileira, que está em vigor no nosso país, e que estabelece regras básicas. Se essas regras básicas forem observadas, forem respeitadas, obviamente o impeachment não pode ser considerado um ato de arbítrio político, de violência política. Muito pelo contrário, o impeachment, numa situação como essa, é um instrumento legítimo pelo qual se objetiva viabilizar a responsabilização política de qualquer presidente da República, não importa quem seja, não importa qual o partido político a que essa pessoa seja filiada. É um instrumento posto à disposição da cidadania. Por quê? Porque só o cidadão, vale dizer, somente o eleitor, é que tem legitimidade para provocar a abertura do processo de impeachment. É o que diz claramente a lei. Certo. E em relação aos acontecimentos, a gente está vendo um caso do empurra do processo do Lula. Tira do Moro, manda para o STF. Vai para o STF, manda para o Moro, devolve novamente. A decisão do Teori essa semana. O que o senhor, como ministro, qual a sua visão? Eu acho que a decisão do ministro Teori Zavascki foi uma decisão tecnicamente correta, juridicamente adequada aos padrões legais. O ministro Teori é um grande juiz, é um juiz muito sério, competente, e ele proferiu uma decisão que está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Uma jurisprudência que tem sido aplicada em outros casos referentes a outras pessoas e em contextos completamente diversos do atual. Portanto, a decisão do ministro Teori é uma decisão liminar ainda, portanto, é decisão meramente provisória, caberá ao plenário do Supremo Tribunal Federal decidir a matéria em caráter definitivo. E então, aí sim, com mais elementos que foram solicitados ao juiz Moro e também com o parecer do Procurador-Geral da República, o plenário do Supremo Tribunal Federal, então, irá dar a sua decisão final. Por enquanto, é uma medida liminar que foi corretamente referida pelo ministro Teori Zavascki, que está sendo injustamente agredido e injustamente atacado, quando na verdade ele agiu com a máxima isenção. Tudo bem. Mais uma pergunta. Hoje nós vimos vídeos na internet sendo espalhados que o Lula atribuiu o enorme número de desemprego no Brasil ao Moro. Ao Moro. Eu, na minha visão, ele é louco. Jamais pode julgar, colocar uma crise no país, culpar um juiz por tanto desemprego. A sua visão em relação a isso qual é a sua visão? O juiz Moro vem agindo de acordo com o que manda a legislação brasileira. E jamais a operação Lava Jato, que tem por finalidade expurgar a corrupção que tomou conta do governo,
Operação Lava Jato, que tem por finalidade expurgar a corrupção que tomou conta do governo e de poderosíssimas empresas brasileiras. Jamais a Operação Lava Jato poderá ser considerada como causa geradora de empregos ou de crises econômicas. Na verdade, a Operação Lava Jato envolve uma atuação conjunta de três importantes instituições: do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. E o objetivo único é investigar a autoria e a materialidade de fatos delituosos gravíssimos que envolvem, segundo a acusação criminal que está sendo formulada pelo Ministério Público Federal, são situações que envolvem uma verdadeira e preocupante, perigosa infiltração e captura das instituições governamentais pela criminalidade organizada. O que se busca é, apurando corretíssimamente, como estão sendo apurados os delitos, é punir os seus autores, independentemente de partido, independentemente de ideologia e independentemente de posições funcionais que estejam ocupando ou que no passado tenham ocupado funcionário político brasileiro. Alô, Doutor Alberto Carlos? sou eu. Da Moraes. Oi. Doutor, eu vou passar o presidente Lula, tá bom? Tá bom. Só um minuto, por favor. Alberto. Alô. Alberto Carlos, tudo bem? Olha, eu vejo o que está acontecendo com a maior gravidade possível, tá? Eu fui professor universitário. Dei aula na Universidade Federal Fluminense, no Departamento de Ciência Política. Lá eu tive uma relação muito próxima lá com o Roberto Cante de Lima, que é um professor de antropologia, tá? Ele lá é pró-reitor da universidade hoje. Eu mantenho contato com ele, né? Eu aprendi muito de uma área que não é minha, de antropologia do direito. Tá? Toda a parte... Ele se formou em advocacia, mas o mais importante é que ele estudou a lei em função da cultura brasileira. Tá? Como é que é o processo jurídico no Brasil? A gente chegou a ter uma conversa pessoal sobre esse tema há tempos atrás. A acusação no Brasil, ela tem fé pública, ela monta um inquérito, ele faz todo o estudo dele, eu li muita coisa, tá, presidente? Ela não é a minha área de especialidade, a minha área é ciência política, mas ela monta a acusação para incriminar o acusado. Tá? Tem fé pública, a paginação lá é oficial, então o Ministério Público acusa alguém, qualquer pessoa, tá? Os pobres no Brasil conhecem isso muito melhor do que todos nós, porque todos eles passaram, ou muitos deles passaram por isso, tá? Então você tem uma paginação, tem fé pública, tem o Ministério Público, aquilo é feito debaixo da asa de um juiz, tá? Então quando aquilo entra no judiciário, você está condenado, efetivamente. Tá? Eu li tudo que saiu com relação a ti na semana passada, assim, tudo o que foi público, nada detalhado, tá? Quando você lê aquilo, à luz do que eu aprendi com o Roberto Cante de Lima, né, assim, dizendo com clareza, eu não estou aqui, né, colocando panos quentes, eles condenaram já, efetivamente. Tá? Não tem defesa jurídica que salve, tá? Eu estou falando assim, eu estou falando com alarmismo mesmo, tá? É uma decisão individual daquele cara lá de Curitiba. Ele pega e toma a decisão, está tomada, acabou. Tá? No meu entender, ele fez um balão de ensaio na sexta-feira. Como é que seria se ele tomasse a decisão? Tá? Ele fez um testezinho, vamos quebrar o gelo, vamos ver como é que seria. Tá? Eu acho que a vacilação da parte de vocês
Estou falando genericamente, de um modo geral. Tá? É uma guerra política, uma disputa política. O cara lá, juiz, etc., mas é um tucano, na verdade, entendeu? Formação, Opus Dei, e o cacete A4, entendeu? Ele está ali, depende da cabeça dele, você dá a mão na cabeça dele. Entendeu? Vai que esse cara é maluco e ousado o suficiente para tomar uma decisão nessa direção. Você tem uma coisa na tua mão hoje. Usa, caralho. Você entendeu? Não, é alarmista mesmo, entendeu? Porra, vai incendiar o país se esse cara fizer. Ele não é um homem da política, entendeu? Então, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu até acho que ele deve fazer para ver o que acontece. Porque, veja, eu estou vivendo uma situação de anormalidade. Ou seja, esses caras podem investigar minha conta na casa do caralho, que eles não vão encontrar um centavo. Esses caras sabem que eu não tenho apartamento. Esses caras sabem que eu não tenho a chácara. Esses caras sabem, sabe, que não só eu fiz muita palestra, como eu fui o mais bem pago conferencista do começo do século XXI. Sabe? Só eu e o Clinton, eu não sei se o Stiglitz depois. Sabe? Agora, se o cidadão começa a levantar suspeita de tudo isso, eu quero ver como é que eles vão provar que eu tenho uma chácara, como é que eu tenho um apartamento. Porque alguém vai ter que pagar para mim ter. Eu não posso ter sem pagar. Mas dado a forma como o processo é construído, eles já fizeram isso. Você entendeu? Você vai botar a defesa, eles vão dizer, dane-se. Ele acabou de dizer aí o negócio do Marcelo, que é domínio do fato e acabou. Você entendeu? É autoritário. A justiça brasileira é a última peça de autoritarismo da sociedade brasileira. E você está embaixo dela agora. Fudeu, o cara montou isso. Entendeu? No meu entender é isso. Porra, ele tem a faca e o queijo na mão. Infelizmente, dói dizer isso. Eu estou alarmado com o que está acontecendo. Eles vão fuder o país, tá? E você pode reverter. Você e Dilma podem reverter isso.